Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos pegar essa videoaula de hoje para a gente fazer algumas questões de interpretação de texto que eu acho que são muito importantes para vocês, ok? Com isso eu espero também ajudá-los um pouquinho, já que vocês, alguns alunos falaram sobre estarem se sentindo um pouco sobrecarregados. Tudo bem, a gente faz aqui tira essa videoaula, em vez de a gente apresentar uma matéria nova, a gente faz alguns exercícios de interpretação de texto, eles são muito válidos para a gente. Eles são sobre interpretação de poema, que é uma habilidade que a gente tem que trabalhar muito, que é a H01 de literatura, não à toa que ela é a H01, né? É uma habilidade extremamente importante para a gente. E a gente está tranquilo com o desenvolvimento da nossa matéria, com o andar da nossa disciplina, então não tem problema a gente usar essa videoaula para fazermos exercícios de interpretação de texto. Aliás, muito pelo contrário, é bastante interessante que a gente faça isso, né? Então eu espero que você aproveite o vídeo, que você fique aí, faça comigo o texto, as questões, né? E aí eu vou ler os textos, ler as alternativas, resolver junto com vocês. Mas caso você tente resolver sozinho, faça isso. Quando eu apresentar a questão, pause o vídeo, leia a questão sozinho, tente resolvê-la, ok? E aí depois você acompanha a minha leitura e a minha resolução. E aí você confere o gabarito para ver se essa alternativa que você marcou é a mesma que eu marcaria. E se juntos nós vamos acertar a questão, ok? Então tá, vamos lá. Vamos ler essa primeira questão aqui, que é do Cefet, da última prova de Cefet. Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa, mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia, baleado, dito por boca sem dente, e olhares cariados nos conchavos de becos nas decisões de morte. A areia move-se no fundo dos mares, a ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido morango do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes essa magia sonora não salta à boca, porque é engolida a seco, massacrada no estômago com arroz e feijão. A quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala, fala a bala. Bom, esse fragmento de texto ressalta a importância da literatura como forma de manifestação de grupos marginalizados, documentação da desigualdade social, descrição da violência cotidiana e validação da cultura dominante. Bom, de cara a gente pode excluir a letra D, né? Mas a gente parando para pensar, o texto realmente apresenta tudo que tem nas letras A, B e C. Realmente o texto tem de tudo isso. Tem manifestação de grupos marginalizados, tem documentação da desigualdade social e tem descrição da violência cotidiana. Agora, vamos para o enunciado. Esse fragmento de texto ressalta a importância da literatura como forma de... então está dizendo assim, que esse fragmento de texto fala sobre uma literatura que tem o papel de quê? Né? Bom, embora este texto fale de violência, fale de desigualdade, fale de grupos marginalizados, pensando de uma forma específica, de uma forma geral, quer dizer, esse texto especificamente, ele serve para uma literatura de uma forma geral, que é aquela literatura que serve como manifestação dos grupos marginalizados. Não só a desigualdade e violência, mas tudo que envolve os grupos marginalizados. Então a letra A abarca todas as outras alternativas, né? Então olha que interessante, a letra A ela funciona como gabarito porque ela abarca todas as outras. Ele não está perguntando o que tem neste texto. Se estivesse perguntando o que tem nesse texto, bom, tem a letra A, tem a letra B, tem a letra C, talvez até a letra D, dependendo da perspectiva. Mas seria o contrário da validação da cultura dominante, né? Mas a cultura dominante está ali como contrário. Agora, pensando o que representa este tipo de literatura em que esse texto se encaixa, bom, aí sim a gente pode pensar que a letra A, porque essa literatura de uma forma geral serve para a manifestação de grupos marginalizados. Às vezes a única maneira de um grupo marginalizado se manifestar é através da arte, da literatura, né? Então vamos caminhar para número 2, né? Foi uma experiência estranha que começou diante da tela do computador e me jogou num estado de excitação mental absurdo. A sombra tinha uma inquietação contagiante. Essa também é do Cefet de 2020, né? Eu esqueci de falar, vamos lá. Foi uma experiência estranha que começou diante da tela do computador e me jogou num estado de excitação mental absurdo.
A sombra tinha uma inquietação contagiante. Tive até sintomas físicos, um batimento acelerado no coração e um formigamento maluco. Começou nas minhas mãos, foi para os meus braços e chegou até as minhas pernas. A certa hora, de repente, senti um tranco. Era a sombra despregando de mim e ganhando liberdade total. Agora eu entendi o que o texto está dizendo, né? Estava na frente do computador e de repente uma sombra começou a sair de dentro dela. Era a sombra despregando de mim e ganhando liberdade total. Isso explica essa inquietação, esses sintomas físicos, esse tranco, né? Esse formigamento que ela sentiu antes. Tá. Ela subiu no ar, enquanto eu dedilhava o teclado. Olhei perplexo para o seu rosto escuro e vazio. Flutuando, ela desceu até mim e pegou a minha mão. A sombra indomável imediatamente me suspendeu como se eu fosse um balão de gás. Era incrível, porque mesmo estando longe do chão e ganhando cada vez mais altura com a minha sombra mágica, parecia que os botões do teclado do meu computador continuavam sendo apertados por mim. Bom, no fragmento, a descoberta da vocação para a literatura manifesta-se como... é verdade, a pessoa está ali num estado de estação mental, que ela fala absurdo, em que ela está escrevendo, mas parece que a sombra dela tirou a alma dela daquela situação, mas a escrita continua acontecendo, né? Então realmente é a vocação para a literatura desta pessoa, né, que se manifesta como um desdobramento do eu, né? Quem que é a pessoa que escreve? É a pessoa que desdobra o seu eu, que desdobra a sua personalidade num autor, num narrador, né? Sai da pessoa que ela é e ela se desdobra numa nova pessoa, que essa sim é aquela pessoa que escreve, né? Inquietação da natureza mística e religiosa, não me parece ter uma questão religiosa e mística aí, não me pareceu isso. Expressão de traços sombrios da personalidade, não, a gente nem sabe se ela está escrevendo sobre coisas sombrias, não pareceu. O simples fato de ter uma sombra não é sombrio nesse sentido da palavra sombrio, né? De ser uma coisa obscura e, né, meio mística, como falou na questão B, meio fantasmagórica. Consciência da dificuldade do trabalho de escrita. Não, pelo contrário, parece que o trabalho de escrita continua, um trabalho que flui, né, assim, mesmo sem o esforço dela, ela está ali descolada do próprio corpo, mas o corpo continua escrevendo. Isso é muito interessante, esse texto, né? Bom, então realmente o gabarito fica sendo a letra A para a gente. Vamos passar para a questão 3, que também é uma questão da última prova do Cefet. Encarei o velho, percebendo que ele sabia o meu segredo. Eu é que não sabia suas intenções. Tentei manter a calma. No Brasil, pensei, dificilmente ele iria se dar ao trabalho de me entregar. Ser um povo visceralmente desregrado tem que ter alguma compensação. Eu já havia aceitado isso. Então parece que alguém foi pego numa situação desconfortável, mas ela ficou tranquila porque ninguém ia denunciar o velho, pegou o narrador numa situação desconfortável, mas ele ficou tranquilo porque ninguém ia denunciá-la, já que no Brasil ninguém se importa com... o povo é desregrado, né? Não está o trabalho de denunciar a pessoa, é verdade. Interessante. Em relação à representação social do povo brasileiro, o narrador mostra assim, tal. Essa representação social que o narrador está fazendo do povo brasileiro mostra o quê, né? Indiferente, né? Mostra-se indiferente por desconfiar da justiça social, hesitante por rejeitar os valores de seu país, privilegiado por prescindir da honestidade alheia, conformado por descrer na possibilidade de mudança. Bom, me parece que essa letra D mesmo, né? Olha, o narrador está conformado. Eu já havia aceitado isso, que o brasileiro não ia denunciá-la. Já havia aceitado isso. Já havia aceitado isso que aparece no final do texto. Legitima para a gente a letra D, conformado por descrer na possibilidade de mudança, né? É aquela história, o brasileiro é assim mesmo, não tem o que fazer. Bom, vocês viram que eu peguei 3 questões aqui do Cefet para a gente analisar, e aí eu aconselho que vocês façam isso com muita frequência, né? Estudem para o Enem fazendo questões do Cefet, porque elas são muito semelhantes às provas que aparecem no Enem, inclusive porque são os mesmos professores que fazem essas provas, né? Os professores do Cefet
eles elaboram a prova para você entrar no Cefet, mas eles também são encarregados de elaborar as provas para você entrar para você as questões, desculpa, que aparecem no Enem. Então é o mesmo grupo de professores que elabora as mesmas provas, né? São os professores das universidades federais, dos institutos federais de ensino, e o Cefet é um deles, né? Bom, a próxima questão que a gente pode fazer também, ela é de um Instituto Federal, do Instituto Federal de Juiz de Fora, e vamos lá. Meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos como cresce no fruto a árvore nova. Meu povo, no povo, meu poema vai nascendo como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Então, vamos lá, marque a alternativa incorreta. Trata-se de um texto que pode ser rotulado como poema participante da poesia engajada. Sim, olha só como é que como poema participante ou como poesia engajada, né? Então, é a ideia de que é um poema que é voltado para pensar sobre a realidade do povo, a realidade social em que o poeta se encontra. Então, é uma poesia engajada, sim. Vamos lá. O texto apresenta forte adesão à temática de interesse da coletividade, o que afasta o poético do individualismo sentimental. É isso mesmo, observe que é um poema com uma pegada um pouco diferente daqueles que a gente leu, dos dois primeiros poemas que a gente leu com o Carlos Drummond de Andrade, lembra? Sentimento do Mundo e Confissão do Itabirano. Quer dizer, não é um poema voltado para um eu que está ali manifestando os seus sentimentos, mas sim um poema que parece voltado para questões sociais, para falar não do que está interno ao poeta, mas o que está no mundo exterior dele. Então o poeta está falando para o povo e sobre o seu povo, né? Então é um poema mais de interesse coletivo do que de individualista. A ideia núcleo do poema é da transformação. A esse núcleo estão associadas as metáforas do poema. Vamos analisar então. Meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Então a transformação do fruto para a árvore nova. A ideia da transformação. Meu poema, no povo, meu poema vai nascendo, como no canavial nasce o verde açúcar. Então, o açúcar nasce no canavial, o canavial se transforma em açúcar. Então, realmente, está aí a ideia da transformação também. Plantar equivale no poema a tarefa de abrir mão do presente em benefício do futuro. Abrir mão do presente em benefício do futuro. Vamos procurar isso no poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Sim, aparece a ideia do futuro, mas não aparece aí nenhuma ideia relacionada a plantar como sendo abrir mão do presente em benefício do futuro. Meu povo em meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Não está muito a ideia do plantar, abrir mão do futuro. Acho que a letra D é uma alternativa incorreta. O eu poético parece inclinado a unir os requintes do formalismo de vanguarda à linguagem dos cantadores populares. É isso mesmo, é uma linguagem popular, né? Mas que com um requinte poético, ou seja, né? Ele realmente está unindo o requinte do formalismo de vanguarda à linguagem dos cantadores, a linguagem dos cantadores populares. Muito bem. Bom, agora vamos fazer essa questão da FUVEST, uma questão bem interessante, olha só, né? Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Cesta, naquele sentido do espanhol, né, de siesta, aquela dormida que se dá depois do almoço. Bom, vamos lá, questão da FUVEST. Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua complexidade abordará o poema como
Então esse poema, a interpretação que a gente faz dele é que é uma defesa da natureza, que ali é, né, enfim, a planta. Não, acho que não. É um ataque às forças armadas. Porque ali a planta, né? E a bota do exército. Bom, não, um ataque às forças armadas fica um pouco forçado, né? Uma defesa dos direitos humanos. Não, né? Não tem nada de direitos humanos ali no texto. Uma defesa da resistência civil. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Bom, vem o exército, pisa na planta, mas a planta resiste, né? Quer dizer, quem sai machucado dessa história é a bota do exército, a bota do soldado que pisou na planta. Eu acho que sim, né? Uma defesa da resistência civil, né? Aquele cara que não pertence ao exército resistindo à opressão daquele que sim pertence. É um ataque à passividade. Não tem ninguém atacando a passividade de ninguém, né? Quer dizer, até que tem um exército atacando a passividade da planta, mas o poema é sobre a planta, não é sobre o exército, né? É um poema em defesa da planta, digamos assim, em homenagem à planta que é atacada por exército. Então eu ficaria com essa letra B, com essa letra D, embora essa me pareça uma questão bastante difícil. O que vocês acharam?